Bom dia! Estamos começando mais um vídeo aqui pro canal, mas dessa vez não temos vídeo de faxina. Dessa vez temos fazendo uma gambiarra aqui para parar o celular em pé. Dessa vez eu vou contar um pouco sobre mim, porque eu prometi um vídeo passado aí que eu ia contar um pouco sobre a minha vida. Mas enfim, que tudo começou assim. Eu tinha 18 anos quando eu conheci um rapaz aqui da minha cidade. O nome é Márcio Eto. Enfim, que me envolvi com ele, né? Primeiro amor, né? Primeiro namorado, primeiro tudo. Eu me envolvi com ele e acabei engravidando, né? De cara, com um mês e pouco, três meses que a gente estava junto, eu engravidei. Enfim, que meu pai ficou muito chateado com aquilo, né? Porque pai de antigamente, o sonho deles é entrar com a filha na igreja, vestido de noiva e tal, daí sim ter netos, né? Que era o projeto do meu pai também para minha vida. Mas aconteceu de eu engravidar antes de casar, mas para não causar muita vergonha no meu pai, eu resolvi casar com na época, então, meu esposo, que é o pai desse menino que foi o meu primeiro filho, que é o Maicon. Esse aqui, ó, que está no TG. Nessa época que ele tinha 18 anos. Esse aqui é meu atual esposo, Sérgio Júnior. Enfim, que fiquei casada com o pai dele 2 anos e um pouquinho. E a gente não vivia nada bem, porque eu muito nova, ele muito novo, ele mais novo do que eu 2 anos, portanto eu tava com 20 e ele tava com 18. E ele muito sem juízo, na época muito farrista, gostava muito de baile, na época era muito funk na época, né? Então ele muito sem juízo, e eu também não tinha lá muito juízo também. Enfim, que a gente não deu certo, a gente se separou. Eu fui embora para casa dos meus pais e ele foi para casa da avó dele porque os pais dele haviam falecido e ele então foi criado pela avó. Ele foi embora para casa da avó dele e eu voltei para casa dos meus pais com o Maicon, com 1 ano e pouco, 1 aninho e pouquinho, que o Maicon tinha, 1 ano, né? 7 meses, não tinha 1 ano ainda não, ele tinha 7 meses. Voltei para casa dos meus pais. Enfim, que a gente ficou 1 mês e pouco separado. Ele me pediu para voltar e eu, voltamos. E eu nesse termo aí de separação, eu não estava me prevenindo, portanto eu não tinha ninguém. Eu era casada, me separei, eu não tinha intenção de ter ninguém, então eu não me preveni. Nessa volta, eu engravido do meu segundo filho com ele, que é esse daqui. O nome dele é Matheus. Ele hoje tá com 20 anos. Aquele ali tá com 22. O Maicon com 22. Enfim, que engravidei do Matheus. Daí piorou a nossa situação. Piorou. Aí que a gente não deu certo mesmo. Porque ele, na concepção dele, só teria o Maicon. Ele falava pra mim que não queria ter mais filho. Que ele só queria o Maicon. Como eu engravidei do Matheus, ele foi meio que jogou a culpa em mim, que eu quis pra aprender, tal. Fez a baderna, enfim, que acabou de desandar, porque não tava nem sólido. Eu voltei pra casa dos meus pais logo assim que eu ganhei o Matheus, que eu tive o Matheus. Com 10 dias aproximadamente que o Matheus havia nascido, eu voltei pra casa dos meus pais, mas aí já foi uma situação definitiva. Eu fiquei separada 10 anos, fiquei sozinha durante 10 anos, até conhecer o meu esposo, me envolver com ele, porque eu já tinha conhecido ele, porque quando eu era casada, eu era vizinha da mãe dele. E eu conheci ele bem novinho, eu tinha 20 anos, ele tinha 10. Então eu sou 10 anos mais velho do que ele. Eu tenho 42, ele tem 32. Então, ele quando fez 16 anos, ele falou comigo assim, que eu ia ser dele. Aí eu olhava assim e falava, oi tadinho, meu pai, tenho duas crianças lá em casa, vou arrumar mais um. E eu corria dele, gente, e ele não podia me ver na rua. Eu corria dele um tanto, não queria nem chegar perto, porque era muito
Ele era muito criança, né? E eu não tinha também intenção de ter ninguém na minha vida. A minha intenção era trabalhar, cuidar dos meus filhos e viver minha vida pros meus filhos. Já é que não tinha pai, eu tinha que suprir essa necessidade. E eu não tinha intenção de arrumar outra pessoa exatamente por causa dos meus filhos, por ter medo de não ser tratado como filho. E eu tinha muito medo. Enfim, que eu tive que ir para Cachoeiro, porque meu pai adoeceu, né? Aí eu tive que ir embora para Cachoeiro para cuidar do meu pai, porque lá tinha um recurso maior do que aqui. Enfim, que naquela luta de busca pela saúde do meu pai, eu encontrei um rapaz que na época era da Igreja Assembleia. Né? Hoje eu sou batista, eu sou da Igreja Batista, mas na época eu ia muito, eu frequentava muito a Assembleia. Enfim, que Deus usou esse rapaz para mim, ainda que eu fosse procurar pelo meu pai, mas esse rapaz, Deus tomou ele para falar comigo que eu estava com um documento a respeito de saúde na mão de alguns médicos aqui em Iguaçuí. E eu estava, gente, justamente eu estava entrando num processo de operação, eu estava num pré-operatório, nos exames pré-operatórios para que eu operasse, porque eu não queria mais filho, eu só queria mesmo, não queria mais filho e nem entrar em algum relacionamento sério, eu queria viver mesmo realmente para os meus filhos. Enfim, que ele falou que Deus tinha mandado falar para mim que não era para eu fazer aquilo, que Deus estava preparando uma pessoa aqui na minha cidade de Iguaçuí para preparar uma pessoa para mim aqui, para que fosse meu esposo. Eu peguei e desisti dessa operação. E foi assim que eu conheci o meu atual esposo. Quando eu cheguei aqui em Iguaçuí, basicamente a primeira vez à primeira vista eu vi ele e logo Deus tocou no meu coração que era ele. Mas eu não quis acreditar porque ele era muito, extremamente novo. E por ser 10 anos mais novo do que eu tive um pouco de receio. Mas Deus tocou no meu coração que era ele. Enfim, que 1 mês depois, 2 meses depois que meu pai tinha falecido, porque ele faleceu com essa doença aqui, a qual eu tive que ir embora com ele. Ele faleceu e a gente se reencontrou. E a gente começou a conversar, esse aqui, que é meu esposo hoje. A gente começou a conversar, enfim, que a gente começou a se envolver. Tivemos um prévio namoro, né? 1 mês. Foi 1 mês para namorar, 1 mês para noivar e 1 mês para casar. E nesse mesmo mês, 1 mês para tudo, eu descobri que estava grávida. E dessa boneca aqui, que é Mirella, o nome dela. Enfim, que Mirella foi uma princesinha na minha vida que eu sempre quis, porque eu tinha 2 príncipes, né? E eu sempre quis uma princesinha, mas, assim, depois que eu casei, porque até então eu não queria filho. Antes eu não queria filho, nem menina e nem menino. Eu tava satisfeito com meus 2. Mas enfim, já é que casei, então eu preferi ter uma filha. Quando eu engravidei dela, eu pensava que seria outro menino, mas eu queria uma menina e tive uma menina. Ela com 9 meses de nascida, com 6 meses de nascida, ela pegou uma gripe muito, extremamente forte. Mas aqui na minha cidade, por ser Barra do Caparaó, é muito frio, muito, 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 muito frio. E a casa que eu morava também, porque ela era próxima ao Ribeirão, então ela era muito fria. Eu calculei que ela tinha gripado devido a esse frio, né, que tava demais. Eu levei ela no pronto-socorro, tal, ela foi medicada e voltei com ela para casa, dei procedimento nos medicamentos, enfim, ela melhorou. 3 meses depois ela volta a gripar, mas isso já estávamos no verão e a gente já não morava mais nessa mesma casa. Ela gripou de novo, só que aí foi uma gripe, coriza no nariz e tal, aquele princípio de gripe. Isso numa terça-feira, no dia 8 de janeiro de 2010. Enfim, que eu levei ela 2 dias depois, ela só piorando, teve aquela
piora brusca, de minutos, não foi nem de dias, foi de minutos, portanto isso foi numa terça-feira. Numa quarta-feira ela já não estava nem basicamente se alimentando direito, porque ela estava com muita falta de ar. Eu acabei levando ela ao pronto-socorro de novo. Chegando lá no pronto-socorro, numa quarta-feira, que foi no dia 9 de janeiro, o médico pegou e não me deu muita assistência a qual eu necessitava. Não me deu a mínima, gente. Ele não me deu a mínima. Eu com a minha filha ruinzinha nos braços, molinha, porque ela não estava conseguindo respirar, bem provável que ela estava sentindo alguma dor, alguma coisa assim, né? Quase uma hora depois ele resolveu me atender. Eu no pronto-socorro, não tinha mais ninguém nem na minha frente para dizer que ele estava atendendo alguém. Ele não estava, ele estava falando no telefone com alguém, cuja conversa também não era tão importante, ao qual ele me deixasse esperando. Quando eu entrei no consultório, meu esposo quis brigar e tal. Eu não, pelo amor de Deus, porque aqui na minha cidade é assim: se você for mal atendida em alguma unidade de saúde, se você brigar, você ainda está errado, você recebe maus tratos lá dentro. Se for um caso de internação, eles não há mínima para o interno. Não pode brigar. Você tem que aceitar de acordo com o que eles fazem. Se eles querem te deixar de lado, eles te deixam de lado. Se quiser passar alguém na sua frente, eles passam. E você tem que aceitar isso. Até então não tinha muita mentalidade, eu deixava. Hoje não. Hoje se fizer isso comigo, eu boto pra quebrar mesmo. Mas até então não, eu tinha muito medo. Ele pegou e falou que ela estava desidratada, gente. Nem a mão nela ele não colocou. Ele só olhou e disse que ela estava desidratada. E resolveu interná-la para tomar soro. Ainda falou com sarcasmo, com a ignorância de um ser humano. Para mim, disse que não era nada, que ele só iria internar ela porque ela estava desidratada, que no outro dia eu ia embora para casa. Enfim, que eu subi pro quarto, ele internou, eu subi pro quarto com ela. E eu percebendo que horas em horas ela estava piorando, gente. Era uma piora assustadora. Era uma piora super assustadora. Que daí ela já começou a gemer, mostrando que estava sentindo muita dor. Muita dor. Enfim, que eu subi com ela pro quarto, ela gemeu a noite inteirinha. Ela passou a noite gemendo, aquele gemidinho de dor. Muita dor. E ela já não estava se locomovendo tanto como ela estava até então. No outro dia foi passando horas e horas e horas e ela foi só piorando, tendo pioras e medicamento nenhum. Ela só estava no soro. Um soro amarelinho, eu não sei o que tinha naquele soro, mas era para desidratação. E o médico desapareceu. 9 horas da manhã, ele e os médicos passam 7 horas da manhã e o dela não havia passado. 9 horas da manhã eu me desesperei porque médico nenhum tinha visto ela, tinha olhado, tinha examinado. Eu me desesperei, cheguei para a enfermeira e comecei a implorar a enfermeira porque eu estava vendo só piora nela. Eu pedi para a enfermeira, até pelo amor de Deus, para ela chamar um médico. Ela falando comigo, muito sonsa, falar a palavra certa, olhava para minha cara e disse que não ia chamar médico nenhum, porque ela não ia incomodar médico, porque os médicos não gostavam de ser incomodados fora do horário deles, que o horário dele era 7 horas e não 9. Mas ele não teve aqui para olhar nenhum dos pacientes. Ele sabe o que ele está fazendo, é que ele não deixou paciente nenhum à beira da morte. Então, bem provável que ele vai passar 7 horas da noite. Eu falei, mas aí vai ser tarde demais. A minha filha está morrendo. Sua filha não está morrendo, é você que está vendo ela morrer. Eu falei assim, não, minha filha está morrendo sim. E ela, enfim, não me deu muita ideia. Ela estava sentada numa cadeira fazendo crochê. Sentada ela estava, sentada ela ficou. Enfim, que eu peguei o telefone e liguei pro meu esposo e pedi para ele, pelo amor de Deus, que fosse atrás de uma ajuda, porque a minha filha estava falecendo. Ele foi, a gente era vizinho do prefeito na época. Ele foi até a casa do prefeito. Como ele não estava, estava a primeira-dama. Ele explicou para ela, o nome dela é Simone, a primeira-dama na época. Ele explicou para ela a situação, ela foi, pediu para um médico, que eu não vou citar o nome dele aqui, por ser antiético. Ela foi até um médico conhecido da família e por ela ser primeira-dama, que no caso seria a autoridade máxima aqui em Iguaçu, ele não pôde negar um pedido para ela. Mas, gente, ele chegou no hospital, ele faltou um pouco me bater, porque ele não queria ir, ele teve que ir porque foi a primeira-dama quem intimou ele para ir. Então ele chegou lá,
muito, muito estressado comigo. Quando ele entrou, mas eu também não me importei, porque eu estava mais ligado na minha filha. Ele entrou na sala que ele viu, e minha filha estava no intermediária, em uma sala mais reservada. E quando ele olhou a minha filha, ele já voltou com outro olhar. Ele já olhou para mim e disse que, mais ou menos assim, com o olhar, você fez bem em ter me chamado sim. E eu fiz mais bem ainda ter vindo com o olhar. Ele me chamou já meio que já sentido com aquilo, com aquela situação, porque ele viu que era uma bebê. Ele sentou no sofá e me chamou na poltrona que tinha. Me chamou e disse assim: minha filha, a sua filha não está grávida. Ela está gravíssima. O caso da sua filha seria a remoção, mas a essa altura ela não aguenta mais ser removida. Nem de avião, que eu possa te adiantar que a sua filha tem menos de 3 minutos de vida. Daquilo eu que sempre tive muita fé em Deus, como de família evangélica, né? Afastada na época, mas sim acreditava em Deus, muito. Eu não acreditei naquilo que ele falou, pois na minha mente ficou: a última palavra quem dá é Deus, e ele não deu a última palavra ainda. Chamei uma parente, uma amiga meio parente minha que estava lá, e pedi para que ela fosse até a janela comigo pra gente orar, interceder juntas. Nisso eu percebi que o médico ficou meio que apavorado naquela hora. Eu não quis entrar na sala porque eu olhei meio que de banda, eu vi a minha filha falecendo. Nisso ele fechou a porta do quarto e chamou uma enfermeira. E eu mais a minha amiga, prima, na janela do quarto fazendo uma oração, mas isso no outro quarto, numa sala mais pra frente. Eu vi quando eles passaram, meu esposo chegou, estava na entrada da sala. Eles passaram com ela, mas eu já vi que ela já estava com o pescocinho meio que tombado no ombro do médico e a enfermeira segurando o soro. Eles desceram, eu me assustei e desci junto. Quando eles entraram na sala da UTI com ela, ele falou comigo: aqui vocês não podem entrar. Eu voltei. A hora que eu voltei, eu sentei. Não me lembro onde, uma parte no hospital, eu não me lembro onde, eu sentei. Essa enfermeira, a qual eu tinha pedido para ela a noite toda e a manhã toda para chamar um médico, veio de lá para cá. Ela estava grávida na época, a filha dela hoje está com 13, 12 anos, né, que seria a idade da minha também, né, que estaria com 13. Enfim, que ela chegou para mim, solidária, e chora, Andréia, e, gente, eu paralisei no ar, parecia que eu tinha tomado um choque realmente eu tomei, mas um banho de gelo que eu paralisei. De uma forma que eu não conseguia, eu tinha vontade de gritar, eu não conseguia, eu tinha vontade de chorar, eu não conseguia, eu tinha vontade de brigar, eu não conseguia. Eu paralisei, gente, nem meus olhos mexiam, pra vocês terem uma ideia. Nem os meus olhos mexiam. No meu pensamento ficava assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Senhor, eu não quis filho. Pai, meio com uma revolta, sabe, gente? Pai, eu não quis filho, eu fui obediente, eu tava me preparando para operar porque eu não queria mais filho. Por que o Senhor me pediu filho para agora levar? Eu fiquei muito revoltada no dia, muita dor. Eu já não sabia mais aonde sentir. Como se, é igual quando a gente tá sentindo uma dor de dente que parece que todo o dente dói, sendo que é um só. Então assim eu fiquei. A dor era tanto que doía meu corpo todo. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não sabia como eu ia voltar para casa, eu não sabia como eu ia sair dali. E eu sempre pensando em levar minha filha para casa, mas naquele jeito não tinha como. Naquela altura não tinha como mais eu levar. O médico disse para mim que ela tinha falecido. Veio e me deu a resposta de imediato. Não demorou 2 minutos. Disse para mim que não tinha tido jeito. Eu entrei no estágio que só Jesus pode explicar para vocês qual foi a minha reação na época. Enfim, que daí, 4 meses, eu engravidei da Mariana. 4 meses após a Mirella ter falecido, eu engravidei dessa boneca aqui, ó. Gente, é mistério muito grande de Deus. Porque a Mirella faleceu no dia 9 de janeiro. No dia 10 de janeiro. E a Mariana nasceu no dia 9 de janeiro. Um dia antes que a Mirella iria fazer 1 aninho de falecida. Eu tive essa benção. Enfim, que 2 anos depois, olha, a benção veio em dupla honra. Veio as duas, as gêmeas. Essa aqui, Ludiele, essa aqui, Ludmila.
Gente, não parece que são gêmeas não, mas são. Essa aqui é moreninha, essa aqui é mais branquinha. Enfim, que Deus me deu a dupla honra. E eu gostaria de deixar para quem aqui perdeu algum filho. Gente, dói. Dói muito. Mas passa. Passa. Hoje a minha filha, se estivesse aqui comigo, ela estaria com 13 anos. A Mariana tá com 10. Ela estaria com 13 anos. Seria bênção na minha vida do mesmo jeito. Mas hoje eu entendo que Deus estava faltando um anjo no coral. E Deus resolveu levar ela. E em meio a essas coisas que andam acontecendo no mundo, gente, Deus tem os seus escolhidos. Então, antes que caia em algum tipo de tentação, algum tipo de pecado, Deus recolhe. E na minha concepção, eu não sei porque, né, só Deus sabe, na minha concepção, Deus preferiu levar ela um anjo. Porque ela foi direto para os pés do Senhor, direto, ela está sentada no colinho de Deus. Ela foi direto para os seios do Senhor. Hoje eu tenho essa certeza de que é melhor ela estar nos braços do Pai do que nos meus. O cuidado dele é maior. Enfim, que era dele, para ele voltou. Como tudo que eu tenho é dele. Ainda que eu não fique feliz por perder, né? Ninguém fica feliz por perda, mas eu hoje entendo que foi melhor eu ter perdido ela nessa época do que ter perdido ela agora. E Deus teve misericórdia de mim e me deixar ficar sem ela com apenas 9 meses de convivência. Além dos 9 na barriga também, 9 meses de vida dela de convivência, do que ter tido, igual a minha sogra, por exemplo, que mataram o filho dela com 22 ou 23 anos, não sei. Enfim, que olha o tempo de vida que teve, né? O estrago é bem maior. Então hoje eu louvo a meu Deus, eu agradeço a meu Deus por Deus não ter deixado eu passar por sofrimentos maiores, porque, né, ela estava com apenas 9 mesinhos e Deus me deu essa dupla honra, que foi as gêmeas, e ainda um dia antes dela fazer um ano, Deus me presenteou com essa daqui. Então, no lugar de tristeza, Deus me deu motivos para sorrir. Porque no dia que estaria fazendo um ano que eu havia perdido a minha filha, com certeza eu ia me derramar em lágrimas, eu iria reviver toda aquela situação. Mas enfim, que eu já tinha um motivo para sorrir, um motivo para me ocupar a minha mente, que Deus me deu a Mariana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessa história. Se vocês gostaram, deixa aí o like, que vocês vão estar mostrando para mim que vocês gostaram. Eu trago a segunda parte, que é a história do meu casamento, que foi uma comédia. Gente, vocês vão gostar de ouvir, de saber. Foi uma verdadeira comédia o meu casamento. Uma comédia meio que triste, mas foi cômico, foi bastante cômico. Enfim, que um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem a próxima história. Beijão, gente.